Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre como as cebolas são colhidas e processadas em uma fábrica. Primeiramente, a ponta da planta de cebola é cortada com uma máquina. Em seguida, chega a colhedora para arrancar as cebolas do solo. O trabalho dos colhedores é retirar as cebolas do solo e cortar as partes excedentes. Após a colheita das cebolas, é hora de coletá-las no campo. Um trator, juntamente com um caminhão, vem recolher as cebolas do campo. Uma máquina acoplada ao trator coleta apenas as cebolas do campo e joga as partes excedentes de volta no campo. Depois de recolher as cebolas frescas do campo, o trator envia as cebolas diretamente para o caminhão por meio de uma esteira transportadora. Os motoristas conduzem o trator e o caminhão lado a lado durante esse processo. Após a coleta das cebolas no campo, elas são transportadas para a fábrica. As cebolas são descarregadas do caminhão por meio de uma esteira transportadora. Os trabalhadores acompanham o processo de descarregamento para evitar qualquer interrupção. Após o descarregamento das cebolas na esteira transportadora, elas são enviadas para uma máquina vibratória. Existem muitas placas de diferentes tamanhos para as cebolas. Um trabalhador ajusta o tamanho das placas conforme a demanda. As placas de diferentes tamanhos fazem duas coisas diferentes. Primeiro, separam sujeiras e pequenas pedras extras das cebolas. Em seguida, classificam as cebolas por tamanho. A máquina continua sacudindo as cebolas até que elas sejam classificadas por tamanho e a sujeira e as pequenas pedras sejam removidas. É assim que se classificam os tamanhos grandes e pequenos. Algumas empresas também utilizam tecnologia avançada para selecionar as cebolas em diferentes tamanhos. Elas passam as cebolas por linhas separadas e por túneis. Há lasers que escaneiam as cebolas e enviam as informações para os computadores. Um trabalhador sempre acompanha as informações. Em seguida, o computador dá instruções à esteira transportadora, que separa as cebolas pelo seu tamanho. Aqui está um exemplo do próximo processo. As cebolas são colocadas uma a uma na máquina de corte e descascamento. Primeiro, as cebolas são posicionadas com a ponta para cima e a raiz para baixo para prepará-las para o corte. Em seguida, a máquina de fatiar gira sobre a parte superior e inferior das cebolas para cortá-las precisamente. Após cortar as pontas e as raízes das cebolas, uma máquina giratória faz a pele das cebolas cair usando a pressão do ar. Há também outras máquinas que cortam as pontas e as raízes com uma lâmina afiada e giram uma lâmina afiada ao redor das cebolas para remover a pele. É assim que as cebolas ficam depois de cortar e descascar a pele. Após cortar e descascar a pele das cebolas, é necessário lavá-las. Depois de lavar as cebolas, elas são enviadas para uma esteira transportadora longa, que as leva aos trabalhadores. Os trabalhadores retiram a pele extra das cebolas e selecionam as melhores. Após a seleção, as cebolas são pesadas e é feito um lote delas. Em seguida, o lote da cebola é descarregado no moedor. O moedor transforma as cebolas em pequenos pedaços finos. Após cortar as cebolas em pedaços, é feita outra lavagem para remover a sujeira dos pedaços de cebola. Agora, essas fatias de cebola vão para outra máquina de pesagem por meio de uma esteira transportadora longa, para serem pesadas em uma quantidade específica para a embalagem. A pele descascada das cebolas é destinada a uma outra esteira transportadora e é enviada para um recipiente para ser descartada. Antes de chegarmos à embalagem, queremos mostrar a você outras incríveis máquinas da fábrica de cebola que podem surpreendê-lo. Prepare-se para o próximo processo, acredito que você vai gostar. Nesse processo, há esteiras transportadoras que levam as cebolas para uma mão mecânica que as pegam uma a uma. E levam as cebolas para 4 sopradores de ar que sopram ar sobre elas. A pressão do ar remove a pele da cebola, que retira facilmente toda a pele, sem deixar resíduos. Nesse processo, um trabalhador descarrega as cebolas de um saco plástico em uma máquina. Os trabalhadores então colocam as cebolas diretamente na máquina de corte. Essa máquina coloca as cebolas em uma lâmina horizontal e cortam as pontas e as raízes da cebola.
Para descascar a pele da cebola, duas lâminas afiadas separadas curvam a pele da cebola uma a uma. Após cortar as pontas e as raízes das cebolas, elas são colocadas em um descascador rotativo, que é girado por uma corrente. Após colocar as cebolas na máquina de rolos, a máquina gira as cebolas rapidamente e a pele das cebolas cai. Agora eles levam as cebolas descascadas para processamento adicional. Esta é outra forma de processar cebolas em uma fábrica. Uma esteira transportadora leva as cebolas para a máquina de corte, onde um trabalhador as posiciona perfeitamente para serem cortadas. A máquina de fatiar corta as pontas e as raízes das cebolas e as joga em uma esteira transportadora, onde os trabalhadores retiram a pele das cebolas com uma faca afiada. Após picar as cebolas em pequenos pedaços, eles colocam os pedaços em uma esteira transportadora, que os leva para a área de embalagem. Os grandes rolos de embalagens plásticas são utilizados para embalar as cebolas picadas. Após pesar as cebolas fatiadas, eles as colocam em embalagens plásticas. Uma máquina sela o saco plástico com calor. Em seguida, as embalagens plásticas são colocadas em uma esteira transportadora para serem embaladas de forma adequada. Existem muitas outras maneiras de embalar as cebolas fatiadas. Alguns clientes desejam sacos de 20 a 30 kg de cebolas. Em seguida, os sacos são colocados em um grande armazém para serem transportados ao redor do mundo. Também há clientes que preferem comprar cebolas em rodelas. Para isso é utilizada uma máquina que faz fatias precisas dessas cebolas, que após são acondicionadas em bandejas e seladas com plástico. É assim que as cebolas são colhidas, cortadas, descascadas e moídas em uma fábrica. Agradecemos por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo, espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo!